Bom dia mais uma vez. Comandar a igreja na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, livro de 1 de João, o livro que estamos aqui agora a fazer exposição. 1 de João, capítulo 2. E hoje estaremos a ver dos versículos 3 a 11. 1 de João, capítulo 2, dos versículos 3 a 11. Estarei lendo a palavra do Senhor. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor tem de facto se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por este tempo que o Senhor nos proporciona. Estamos aqui reunidos como igreja local para ouvirmos a Tua palavra neste momento. Queremos pedir a Tua direção, a Sua instrução, para que de fato somente a Tua palavra seja exposta. Possamos crescer também no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No livro de Isaías 9, 23, 24, diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas que se glorie nisto, em conhecer e saber que eu sou Deus. Através do profeta Oséias 6,6, a palavra de Deus também diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais valioso que os holocaustos. E quando nós lemos uma frase que eu gosto muito, está no início das Escrituras, diz: a suma total de todo conhecimento e toda sabedoria consiste em duas partes, em conhecer a Deus e a nós mesmos. Irmão João, autor chamado J. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, ele escreve: conhecer a Deus é algo crucialmente importante para as nossas vidas. O mundo se torna um lugar estranho, perigoso e doloroso, e viver nele um perigo decepcionante e desagradável para aqueles que não conhecem a Deus. Então, esses autores, assim como a Bíblia, mostram claramente que a função primordial do cristão consiste primeiramente em conhecer a Deus, acima de tudo da sua vida religiosa, acima de tudo da sua vida eclesiástica, social e familiar. Tudo que o cristão é e a sua vida é direcionada pelo conhecimento que ele tem sobre Deus. Se nós de fato quisermos ter direção na nossa vida, não ser como um navio no meio ao mar, sem a bússola, sem direção, vagueando,
é fundamental nós conhecermos a Deus. Sem o conhecimento de Deus, sem dúvida, estaremos perdidos, sem dúvida, estaremos em trevas, sem dúvida, estaremos até a perder tempo em vir à igreja, ser membro da igreja, ser batizado, tomar a ceia, porque no fim o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: afaste-se de mim, nunca os conheci. Então isso mostra que é importante nós termos consciência, é importante nós termos discernimento se realmente conhecemos a Deus e que Deus nós conhecemos. O objetivo de João, conforme nós vimos na introdução desta carta, é nos revelar quem Deus é. Mas não somente nos revelar quem Deus é, nós vimos que Deus é luz. O que significa Deus ser luz? E quais são as implicações de nós reconhecermos a Deus como luz? No domingo passado nós vimos o lado negativo de alguém que conhece a Deus, quer reconhecer que é pecador, quer confessar que é pecador diante de Deus. Porque se nós não reconhecermos e não confessarmos a nossa natureza pecaminosa diante de Deus, João diz que nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso. Agora ele vai para o lado positivo. Ele mostra também a outra face da moeda. O que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus também significa obedecer os seus mandamentos. Então, a única forma que nós temos, de acordo com o apóstolo João, de sabermos se nós conhecemos a Deus, é pensarmos, primeiramente, nós já reconhecemos quem Cristo é, as implicações da obra de Cristo e como isso afeta a nossa vida pecaminosa e a nossa transformação de vida. Mas hoje ele quer mostrar o outro lado positivo, que não basta somente reconhecermos o pecado a Cristo como nosso Senhor Salvador, precisamos obedecer a palavra de Deus, porque isso de fato mostra que conhecemos a Deus. Então, de forma resumida, João mostra que conhecer a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Não somente conhecer, mas ser praticante. É isso que ele mostra. Então, nós, com base nesse texto que nós lemos aqui, vamos ver as duas facetas do conhecimento de Deus por meio da obediência. Então, primeiro, conhecer a Deus é obedecer como Cristo obedeceu. Nós reconhecemos que obedecemos a Deus se de fato nós obedecemos a Deus como Cristo obedeceu. Muitas das vezes, quando nós falamos do cristianismo em si, entendemos que só basta conhecer os pecados, só basta abandonar os pecados. Mas João vai além. Nós precisamos obedecer a Deus. A obediência é o fruto que demonstra se de fato nós conhecemos a Deus. Com base nisso, João nos mostra qual é a natureza desse conhecimento de Deus. Quais são as marcas, primeiramente, daqueles que obedecem a Deus? E, acima de tudo, quais são as implicações de conhecer a Deus? Então, duas facetas nós vamos ver aqui. Que primeiro, obedecer a Deus, os mandamentos de Deus, é reconhecer quem Deus é e ter uma vida significativa com Deus, mas, por outro lado, é ter uma vida com o povo de Deus, com os irmãos. No versículo 3 e 4 diz: e nisto sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, de forma resumida, João nos chama que conhecer a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Mas João, ele aqui não diz quais são esses mandamentos. Como é que se materializam esses mandamentos? Como é que nós vamos saber quais são esses mandamentos que nós devemos conhecer e obedecer? Provavelmente, João estava a escrever para pessoas que ele conhecia, chama de filhinhos. Ele tinha consciência de que este povo sabia quais são os mandamentos de Deus. De certa forma, a igreja também tem que saber quais são os mandamentos de Deus. Mas porque o ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa que ainda persiste nele, às vezes esquece do mandamento de Deus, ou às vezes distorce o mandamento de Deus, ou às vezes nega o mandamento de Deus. Então é fundamental nós primeiro vermos o que não é guardar os mandamentos de Deus, para depois vermos de forma consciente o que é guardar os mandamentos de Deus. Primeiramente, guardar os mandamentos de Deus não significa somente absorver informações sobre Deus. Eu posso ter informações sobre Deus, ler a Bíblia, mas isso não significa que eu estou conhecendo
e guardando os mandamentos de Deus. A gente vai ver isso nas Escrituras. Os escribas, os fariseus, eram conhecidos como os doutores da lei, mas eles não conheciam quem Cristo é, negaram a Cristo e crucificaram a Cristo. Então, um mero conhecimento de Deus não significa que estamos obedecendo e guardando os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus também não são meramente emoções momentâneas, sentimentos passageiros, entusiasmos, porque estamos, de certa forma, cumprindo ritos religiosos ou cumprindo certas coisas que diz respeito a Deus. O jovem rico, quando foi confrontado, ele disse que conhecia os mandamentos, obedecia a todos os mandamentos, mas quando Cristo o abordou com relação às suas riquezas, aquele sentimentalismo foi embora. O Simão Mago fazia milagres, sinais, e ele, ao ouvir o Evangelho, aparentemente se converteu. Foi batizado, mas quando viu os apóstolos chegando, fazendo sinais de maravilhas, quando descia do Espírito Santo, ele quis comprar o Espírito Santo, mostrando que conhecer e guardar os mandamentos de Deus não são emoções passageiras. Também, conhecer e guardar os mandamentos de Deus não é uma questão de formalismo religioso, pertencer a uma denominação, pertencer a uma igreja, ser reformado, ser calvinista, essas coisas são boas, mas não significa taxativamente que isso está a nos mostrar que nós, de facto, estamos a guardar e obedecer o mandamento de Deus. Jesus diz em Mateus 15, 8 a 9, este povo me ora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, essas coisas, o mero conhecimento intelectual, as questões emocionais, uma denominação religiosa não significa taxativamente que estamos a guardar os mandamentos de Deus. Então, o que significa guardar os mandamentos de Deus? Primeiramente, temos que entender que os mandamentos de Deus são revelacionais. É Deus que nos comunica aquilo que Ele quer para ser obedecido. A palavra é comunicada pelo próprio Deus. Foi assim no Éden. Deus estabeleceu como Adão e Eva deviam lhe obedecer. Foi assim no Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, como um povo no Egito, no deserto, deveria lhe obedecer. Foi assim também no Sermão do Monte, quando Jesus trouxe a sua lei. Então, os mandamentos de Deus não são uma invenção humana, da nossa consciência, do nosso intelecto. Deus já diz na sua palavra quais são os seus mandamentos e como é que nós devemos lhe obedecer. Os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus também é uma questão relacional. Não somente conhecemos a Deus de forma intelectual, Ele revelou sim para nós, mas Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mostrando que a questão de guardar os mandamentos de Deus é ter um relacionamento pessoal, profundo com Cristo, entender como Ele é e reconhecer de facto que Deus é aquele que tem um relacionamento conosco. Guardar e conhecer os mandamentos de Deus também é uma questão transformadora. Não somente conhecemos a Deus, não somente nos relacionamos com Deus, mas esses mandamentos têm que criar impacto na nossa vida, levando-nos à santidade, levando-nos a conhecer e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso Tiago diz, em Tiago 1, 2, 2, sede praticantes da palavra, não somente ouvintes. E Paulo critica tanto na igreja de Coríntios, como o autor de Hebreus, aqueles que ouvem a palavra constantemente, mas não crescem, continuam bebês espirituais. Então, nós podemos ver que guardar e conhecer o mandamento de Deus transcende de uma questão intelectual, emocional ou práticas religiosas. Guardar e conhecer o mandamento de Deus significa envolver-se ativamente com quem Deus é, com sua palavra. E isso tem que trazer mudanças significativas em todas as esferas das nossas vidas, a nível da família, a nível da sociedade, a nível da igreja. Não cabe nos perguntar como é que nós temos entendido os mandamentos de Deus. É através da sua palavra ou nós é que temos maquilhado, inventando aquilo que nós queremos dizer, isto é mandamento e isto não é mandamento. Baseamos os critérios do conhecimento de Deus com base na sua revelação ou com base naquilo que nós queremos determinar se é ou não é a palavra de Deus. E acima de tudo, a obediência à palavra de Deus é algo que nos traz alegria ou algo que é um fardo. Então, são essas reflexões que devemos ter logo no início, porque João diz, aquele que diz que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. Então, qual é a visão que nós temos sobre o mandamento de Deus? E qual é a nossa relação com esses mandamentos? E quais são os impactos que esses mandamentos
estão a ter em nossas vidas. Mais adiante, ele traz aqui as marcas daqueles que verdadeiramente obedecem a Deus, que mostram que conhecem obedecendo a palavra de Deus. A primeira marca é o crescimento espiritual. Versículo 5a, 2:5a diz: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Não, conhecer os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, inevitavelmente leva-nos para que esse amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Quando nós somos salvos, quando o Espírito Santo age em nossa vida, o amor de Deus vem sobre nós, como a santificação, como vamos a ver na escola bíblica dominical. E esse amor de Deus para com aqueles que foram salvos é um amor de Deus imutável, eterno. As igrejas são alvos do amor de Deus. Então, quanto mais nós obedecemos a Deus, João diz que esse amor é aperfeiçoado. Não significa que o amor de Deus aumenta. Deus já nos ama. Ele já derramou seu amor sobre nós. Mas somos nós que não desfrutamos do amor de Deus quando não obedecemos a sua palavra. Então, à medida que nós obedecemos a Deus, inevitavelmente vamos amar ainda mais a Deus. Quando mais obedecemos a Deus, inevitavelmente vamos crucificar o pecado. Não tem como. Essa é a marca de quem obedece a Deus. Ele reconhece cada dia que é pecador. Reconhece cada dia a necessidade de confessar os seus pecados. Ele reconhece cada dia de crescer a santificação. E o amor de Deus é aperfeiçoado nesse que realmente reconhece que é pecador. O amor de Deus é aperfeiçoado quando um crente deixa de tratá-lo apenas como um objeto, como uma força sobrenatural somente para fazer pedidos, mas passa a experimentá-lo como uma força moldadora que orienta a sua vontade, corrige seus afetos, santifica e lhe direciona para boas obras. É isso que o amor de Deus faz quando nós de fato obedecemos a palavra de Deus. E a segunda marca daqueles que obedecem o mandamento de Deus é que eles são conformados cada vez mais a quem Cristo é. E ele diz no versículo 5-6, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, essa é a segunda característica daqueles que obedecem. Não somente crescem espiritualmente, não somente dão frutos, este está a obedecer a Deus, mas ele vai andar como Cristo andou. Cristo é um exemplo, é a imagem de Deus que nós temos para sermos aperfeiçoados e andarmos conforme a imagem do seu Filho. A salvação sempre teve esse propósito. Romanos 8:9 diz que nós fomos eleitos para nos conformar à imagem de seu Filho. Paulo diz nestas palavras que ele esmora seu corpo para levar todo o varão perfeito à imagem e semelhança de que este é o propósito da salvação. Não somente termos o crescimento espiritual, mas sermos parecidos com Cristo. É por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso mestre e a obediência deve nos levar a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, como é que a gente vai ver se alguém de fato obedece a Deus? Que ele guarda os mandamentos de Deus. Ele cresce espiritualmente. Ele demonstra frutos que está crescendo espiritualmente. Mas também a sua vida deve ser caracterizada como alguém que reflete a Cristo em todas as esferas das suas vidas. O que acontece então quando nós de fato dizemos que obedecemos a Deus, mas não há crescimento espiritual e não nos conformamos à imagem de Cristo? O versículo 4 diz, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, dizer que conhecemos a Deus e guardamos os seus mandamentos, mas não um reflexo daquilo que de fato espera-se para o cristão, então isso mostra que nós somos mentirosos. E a mentira aqui não significa somente faltar com a verdade. Significa um estilo de vida que vive totalmente em negação e oposição a Deus, mesmo professando com sua boca, com seus lábios que creem em Deus.
Aquele que diz isso, segundo João, é mentiroso. É assim como a gente vê em Ananias e Safira. E Pedro repreendeu dizendo: mentiste, não mentiste a homens, mas a Deus. Porque eles fizeram um ato que parecia tão religioso, trazendo oferta, que é algo que dignifica de certa forma a casa do Senhor, mas fizeram aquilo pensando que estavam a esconder da igreja primitiva, que estavam a obedecer verdadeiramente a Deus, mas Deus conhece de fato aqueles que obedecem de todo o coração. E Ananias e Safira é um exemplo claro de como nós podemos ser religiosos, professar, estar no meio do povo de Deus, fazer coisas grandiosas, mas mesmo assim sermos mentirosos. Também diz que a verdade, a segunda parte, não está nele. E a verdade aqui, devemos olhar não somente como a verdade no que diz respeito à palavra, devemos olhar a verdade aqui como Cristo. Cristo, ele é a verdade. Aquele que não guarda o mandamento de Deus, em outras palavras, não tem Cristo em sua vida. Vive em auto-engano, tendo Cristo como seu Senhor, mas na verdade Cristo nunca foi o seu Senhor. E tudo quando ele diz e afirma é mentira, porque a verdade não está ali. E ele permanece no auto-engano. Por mais que também manifeste emoções, conhecimento, atitudes que aparentemente parecem ser verdadeiras. Foi isso que nós vimos com Faraó. Quando Deus mandava as pragas para Faraó, chegava um momento em que Faraó aparentemente mostrava um arrependimento. Aparentemente parecia que queria obedecer a Deus. Até chamava Moisés para orar por ele, para interceder por ele. Mas assim que aquele momento passava, o que Faraó fazia? Recuava. Até no último momento, quando deixou o povo ir, ele arrependeu-se e foi atrás para matar o povo. Por quê? Porque a verdade não estava nele. Assim é com o crente, que a verdade não está nele. Primeiramente, parece que está a obedecer a Deus. Primeiramente, parece ter uma vida que está com Deus. Está ali com o povo de Deus. Mas cedo ou tarde, ele vai mostrar que a verdade não está nele e não obedece a Deus. Então, aquele que conhece a Deus, que obedece os mandamentos de Deus, inevitavelmente deve demonstrar frutos, deve crescer, deve também ser conforme a imagem de Cristo. Mas aquele que apenas diz que obedece, mas não obedece no verdadeiro sentido, João diz que é mentiroso e a verdade não está nele. De certa forma, as pessoas estão nesses dois polos. Não existe um terceiro caminho. Ou você obedece a Deus, ou você não obedece a Deus. Ou você cresce e torna-se cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo, ou você é mentiroso e a verdade não está em si. Aparentemente, nós não temos olhos para ver o coração de cada um aqui. Deus conhece, o Santo Espírito conhece. Assim como aconteceu com Ananias e Safira, que Deus reconheceu. Chegará o dia onde Deus vai mostrar também quem de fato obedece a Ele e aquele que não obedece. Para alguns, a graça de Deus pode ser manifestada antes, ainda em tempo. Assim como aconteceu com aquele jovem na igreja de Coríntios que dormia com sua madrasta e Paulo chamou a repreensão para afastá-lo, para que, se possível, se arrependa. Mas, por outro lado, podemos ser como Judas, que foi até o fim, crucificou-se, porque a verdade não estava nele. Então, nós como cristãos, não há meio termo, não há estar em cima do muro. Ou obedecemos a Deus verdadeiramente e devemos demonstrar isso com as nossas vidas, ou estamos mentindo a nós mesmos e àqueles que estão no nosso meio. Mas Deus nos chama ao arrependimento se de fato somos mentirosos. Porque aquele que realmente conhece a Deus deve obedecer e guardar os mandamentos de Deus. Essa é a primeira característica para nós analisarmos se de fato nós conhecemos a Deus. Como é que você sabe se você conhece a Deus? Como é que você sabe se o teu irmão conhece a Deus nos meios que Deus nos deu? A pergunta é simples e clara. As pessoas conhecem e obedecem os mandamentos de Deus
evidenciam isso nas suas vidas. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto vai do versículo 7 a 11. E o apóstolo João mostra que conhecer a Deus é amar como Cristo amou. Primeiro nós devemos obedecer como Cristo obedeceu. Mas também nós devemos amar como Cristo amou. Isso é importante, João, nesse caso, trazer essa perspectiva. Porque o contexto dessa carta, não podemos esquecer que o apóstolo João estava a escrever para os gnósticos, para os docentistas, que era a ideia de que a espiritualidade, conhecer a Deus, obedecer a Deus, era uma relação que apontava somente para cima. Que eu só tenho que estar bem com Deus. Eu tenho que procurar esse conhecimento oculto, gnóstico, para chegar a Deus. Não importa se isso afeta até a mim mesmo, porque os gnósticos achavam que a matéria é má, então podiam fazer qualquer coisa com o seu próprio corpo. E não importa se isso também afetava o meu relacionamento com o próximo. Desde que eu estou com bem, os outros que se virem. Infelizmente, essa é uma realidade que também tem penetrado no meio cristão. Hoje em dia, há muito a ideia de que o importante é minha fé. O importante é eu estar bem com Deus. O importante é eu ter uma igreja. O importante é eu ter uma religião. Mesmo que essa pessoa não tenha um bom relacionamento com o próximo ou com as pessoas que permeiam o seu meio. João, tendo em mente essa realidade que permeava aquele meio e sem dúvida ia afetar e afetou a igreja tem presente, mostra que conhecer e obedecer a Deus não significa somente estar bem com Deus. Significa também estar bem com o próximo e principalmente com o povo de Deus. Por isso no versículo 7 e 8 diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O judeu comum naquela época tinha em mente que o grande mandamento, o Shema, conforme Deuteronômio 6:5, era: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É por isso que eles perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. Porque tinha em mente este versículo. No entanto, Jesus mostrou que o grande mandamento não se limitava somente a Deus, mas também se limitava ao próximo. E João vem mostrar que aquilo que Jesus disse não é uma invenção, é algo que já vinha sendo dito e ensinado desde o início. Por quê? Se nós lermos Levítico 19:18 diz: não procure vingança, nem guarde a ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. O que Jesus fez foi juntar o Shema e aquilo que está no Levítico, mostrando que não basta somente eu dizer que amo a Deus, é fundamental que esse amor que eu tenho para com Deus se reflita com relação àqueles que estão no meu meio com o próximo. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, para quem nunca fez isso, pegue os 10 mandamentos, veja para onde apontam os primeiros 4 mandamentos e para onde apontam os demais mandamentos. O primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim, aponta para Deus. Não farás para ti imagens e esculturas, aponta para Deus. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, aponta para Deus. Lembra do dia de sábado para santificar, aponta para Deus. Mas o próximo: honra teu pai e mãe, o próximo. Não matarás, o próximo. Não adulterarás, o próximo. Não furtarás, o próximo. Não dirás falso testemunho contra o próximo. Não cobiçarás. Então, desde o princípio, Deus já tinha estabelecido qual é a forma que Ele estabeleceu para aqueles que obedecem os seus mandamentos.
é amar a Ele, ter uma vida com Ele, mas também não desprezar o próximo. No entanto, os judeus daquela época, eles se importavam somente com Deus, nem que isso trouxesse fardo para o povo, nem que com isso vivessem em práticas pecaminosas que afetavam o próximo. Eles chamavam a sua religiosidade, chamavam a lei e diziam-se obediente a Deus. Jesus disse, não, obedecer a Deus implica também ter um bom pensamento com o próximo. Por isso, João 13, 34, diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei. Que também vocês amem uns aos outros. E João 15, 12 diz, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Por causa disso, João diz que apesar desse mandamento ser antigo, ao mesmo tempo é um mandamento novo, porque Jesus veio clarificar na essência o que significa amar e obedecer a Deus. Não devemos olhar para o relacionamento com Deus numa questão somente para cima. É uma questão também que envolve o próximo. Aquele que obedece a Deus deve levar em consideração o próximo, não desprezar o próximo, porque isso reflete de fato que nós conhecemos e obedecemos e guardamos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque aquele que ama o próximo, segundo João, permanece na luz. Versículo 10, 2:10 diz, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há pedra de tropeço. Permanece na luz por quê? Porque nós já vimos que Deus, Ele é luz. Então, automaticamente, se Deus é luz, essa luz ilumina Ele. Ele também sai luz para amar e ser agente de mudança para o próximo. Nós devemos amar o próximo, primeiramente, em virtude da natureza humana que Deus imputou em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando nós dizemos que somos imagem e semelhança de Deus, isso vai além, porque o amor que nós temos para com o próximo não se limita somente para aqueles que são cristãos, mas para todos que são a imagem e semelhança de Deus, até aquele que eu não gosto. Tem que amar. Em virtude de ser imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus contou a parábola do bom samaritano, para mostrar que o amor a Deus é feito não somente daqueles que são religiosos, mas daquele que, e primeiramente, reconhece a dignidade humana. Por outro lado, nós devemos demonstrar amor ao próximo em virtude daquilo que Cristo fez por nós. A salvação nos torna parte de um corpo. A salvação nos torna parte de uma família. A salvação nos torna um com Cristo. Então, se nós já temos um, que é a cabeça, que é Cristo, o nosso irmão mais velho, automaticamente devemos fazer todos os possíveis e necessário para amarmos uns aos outros. Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz. Versículo 13, João 3,13 diz, nisto todos conhecerão vocês, que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, no capítulo 3, 8 e 9, diz, quando mais, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Para isso, vocês foram chamados para receber a bênção por herança. Então, obedecer a Deus transcende somente conhecer os mandamentos de Deus, transcende somente dizer que obedecemos a Deus, mas isso tem que ir além no que diz respeito ao amor ao próximo, principalmente ao amor para aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Por quê? Por que é importante nós chamarmos a atenção a isso? Ele diz na palavra que aqueles que obedecem esse mandamento, amando o próximo, nele não há tropeço. Versículo 10, no fim, não há tropeço. Por que não há tropeço? Porque quando nós levamos em consideração ao próximo, o tropeço na Bíblia significa levar o outro a cair.
Significa, primeiramente, eu não levar em consideração a influência do pecado na minha vida, no impacto do pecado na minha vida, mas ao mesmo tempo levo os outros a pecar. Levo os outros a cair. Se eu sou aquele que promove o pecado, sou aquele que é a causa da queda do povo de Deus, daqueles que querem chegar a Cristo, automaticamente é evidência que eu não estou obedecendo a Deus. Um crente, ele tem consciência que a sua vida não se limita somente a ele, que os seus atos não se limitam somente a ele. Não é uma questão individualista, não é uma questão pessoal. Ele, quando é crente, faz parte do corpo de Cristo, faz parte de uma membresia. Tudo que ele faz, a forma como ele se comporta, seja dentro ou fora da igreja, inevitavelmente vai afetar o corpo de Cristo. Então nós devemos ter consciência de que se amamos a Deus, devemos ter cuidado também do povo de Deus, principalmente dos pequeninos, para que nós não sejamos a pedra de tropeço. E aquele que não ama o irmão, no versículo 9 diz, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está em trevas. E o versículo 11 diz, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o oposto daquele que não ama é que ele está em trevas, permanece em trevas, anda em trevas, que é o oposto a Deus, que é luz. É o oposto àquilo que deve ser refletido naquele que realmente conhece e obedece o mandamento de Deus, porque a vida pecaminosa é que vai marcar a sua vida. Se eu não obedeço a Deus, se eu não tenho consciência de quem Deus é, dos seus mandamentos, automaticamente não vou ter nenhum problema em desrespeitar ou não demonstrar amor para com o próximo. Mas se eu tenho consciência de quem Deus é aquilo que Ele fez por mim, eu sendo a irmã de Deus, parte da família de Deus, não tem dúvida que eu sempre vou levar em consideração o próximo, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele faz, porque eu entendo claramente que se somos feitos à imagem de Cristo, isso deve ser refletido também na forma como nós nos relacionamos com o próximo. Como conclusão, dizer que o objetivo do apóstolo João em chamar essa reflexão de que obedecer a Deus significa guardar e obedecer os mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo deve ser levado em consideração o nosso relacionamento com o próximo. Primeiramente, ele queria quebrar a ideia do gnosticismo que existia naquela época, que apelava para um conhecimento oculto para conhecer a Deus. Diz não. Os mandamentos de Deus são claros, estão revelados na palavra. Nós devemos conhecer e obedecer a Deus. No entanto, não devemos desprezar o nosso relacionamento para com o próximo. Ele também queria ir contra a interpretação superficial dos mestres da lei, que por causa de terem a lei, se chamaram como aqueles que obedecem à lei, era critério para dizer que estão bem diante de Deus, mas desprezavam o próximo, colocavam fardo sobre o próximo, colocavam castas ou se relacionavam com base nos seus contextos sociais, econômicos. João quer mostrar que o próximo não é medido em função daquilo que ele tem, mas em função daquilo que Cristo fez por nós. João também quer ir contra o individualismo. Não podemos ser crentes que pensam somente em nós, olham somente para nós e acham que a nossa atitude, a nossa forma de ser e estar não afeta o próximo. Mesmo que a gente não tenha consciência, crendo ou não, o crente ou influencia para o bem ou influencia para o mal. Ou de fato, ele é uma pedra que ajuda a elevar ou é uma pedra de tropeço. É importante nós refletirmos e meditarmos como isso tem se refletido em nossas vidas. Por isso devemos examinar a nós mesmos, como Paulo nos chama, se nós realmente, primeiramente, conhecemos a Deus. Quais são os meios que nós temos usado diariamente para ver se de facto estamos conhecendo a Deus, estamos a crescer nesse conhecimento, estamos a aplicar esse conhecimento nas nossas vidas e, acima de tudo, quais são os frutos que a nossa vida demonstra de facto
que nós diariamente estamos conhecendo e obedecendo a Deus. Há marcas na nossa vida que evidenciam que estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo. Nosso relacionamento com o próximo. É difícil perdoar, por exemplo, nossos irmãos. Ou, enquanto o rancor não for saciado, não há espaço para o perdão, por exemplo. Até que ponto nós medimos ou condicionamos o relacionamento que nós temos para com o próximo? E terceiro, novamente, para enfatizar, na vida cristã é difícil, mas muitos não creem. Não há meio termo. Ou você é, ou você não é. Não significa que se você é, não pode falhar, não pode crescer. Mas em essência, se nós somos algo diante de Deus, isso é evidenciado de alguma forma. Há características que vão demonstrar. Não significa que as pessoas não vão cair, não vão falhar. Mas quem cresce, quem conhece, quem anda na verdade, quem obedece o mandamento de Deus, tem amor para com o próximo, demonstra compaixão para com o próximo. Isso não deve ser algo que devemos procurar. Deve ser algo que deve ser evidente na vida do crente. Na forma como a gente obedece o mandamento de Deus, na forma como a gente demonstra amor para com o próximo, principalmente a nível da igreja local. Nosso meio, a nossa tendência, ou a nossa época, posso dizer, uma das coisas boas que nós temos é a revolução tecnológica. A possibilidade de conversarmos com os nossos irmãos à distância. Não precisamos subir navio, levar nampula, comboio. Mas o fato de também termos a comunicação mais próxima, perto de nós, faz com que também a forma como nós demonstramos amor, principalmente para com o próximo, seja afetada. Na forma como a gente se comunica, tanto por meio de mensagens, WhatsApp, discussões no Facebook, através até de questões teológicas. Então, isso também é uma forma de nós meditarmos, até que ponto nós também demonstramos amor para com o próximo. E vermos se de fato estamos sendo mentirosos ou não, ou se a verdade de Deus permanece em nós. Então, quais são as marcas, para concluir, que nós obedecemos a Deus? Conhecemos a Deus nesse caso. Primeiramente, conhecemos e obedecemos a sua palavra. Segundo, demonstramos amor para com o próximo sem sermos pedra de tropeço. Coisas simples, mas difíceis. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este tempo que o Senhor nos dá. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Que o Senhor nos lembre desta palavra, aplicando às nossas vidas, sempre quando a gente estiver numa situação onde o conhecimento de Deus é confrontado ou ficamos na dúvida. Ajude-nos a ter certeza que te conhecemos, ó Pai, porque essa é a maior certeza que precisamos ter. Mesmo que a gente possa morrer, mesmo que a gente tenha um acidente, seja o que for, perder um membro, um familiar, aquilo que a gente tem como sonho e perspectiva, se a gente não alcançar, a melhor coisa que nós podemos ter, que pode confortar o nosso coração, é a certeza de que te conhecemos, ó Pai. Então ajude-nos a ter um conhecimento relacional, a ter um conhecimento pessoal e a ter um conhecimento transformador. E que isso se reflita nas nossas vidas, para a honra e glória do Santo Nome. Assim eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.